Olá, meus irmãos, pastores, coordenadores da nossa Escola Bíblica Dominical, alunos, que a paz do Senhor esteja com você em qualquer lugar do Brasil aonde você se encontre. Outra vez juntos aqui no canal para mais um resumo da nossa revista, da nossa lição desse domingo que vem agora, a lição de número 11, Programa de Educação Cristã Continuada, esse instrumento maravilhoso em nossas mãos, que muito tem abençoado a vida da igreja, dos irmãos, de todos aqueles que amam a palavra do Senhor em forma de ensino e por aí vai. A lição de número 11 tem como objetivos os seguintes: entender que o propósito de Deus é para todo ser vivente e que nada foge ao seu controle. Número 2, estabelecer a diferença entre o sábio e o insensato debaixo do sol. Número 3, refletir sobre o envelhecimento e morte. O envelhecimento chega para alguns, a morte para todos. Uma verdade incontestável. Para começar a nossa aula, você pode trazer a seguinte reflexão. O pregador termina o livro de Eclesiastes encontrando o significado e propósito da vida. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Essa reflexão na abertura da sua aula é de extrema importância. Por quê? Porque ao fazer essa colocação diante da sua classe, você já deixa o aluno que vem acompanhando os sucessivos ensinamentos baseados em Eclesiastes, você já deixa esse aluno com o seu interesse aguçado para esse conhecimento que a lição vai trazer, né? Porque ao longo do estudo do livro de Eclesiastes vem esse debate, né? Tudo é vaidade, correr atrás do vento, a vida aqui passageira e coisas dessa natureza. E agora aqui, nessa lição, no capítulo aqui o de 9 a 12, essa lição ela traz para nós essa ideia de que esse filósofo pregador, que é o autor de Eclesiastes, ele termina encontrando o significado e o propósito da vida. E aqui está ele: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Algo assim um pouco contraditório com a vida pregressa de Salomão. Mas vale aqui abrir um parênteses no sentido de reforçar a ideia de que ele escreve esses ensinamentos no final da sua vida. Nós acreditamos que ele teve a reflexão, a sensação dos erros cometidos e o entendimento pleno de qual é o caminho perfeito, o caminho ideal para um cristão que peregrina nessa terra, ok? Olha, Eclesiastes 12:13, de tudo que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. É o texto que nos traz essa conclusão. O texto áureo está em Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. A verdade prática diz o seguinte: a lembrança de que um dia morremos e compareceremos diante do tribunal, diante do nosso Criador,
reforça o nosso propósito de viver com alegria e responsabilidade a vida física e espiritual. Olha, aqui tem uma coisa muito importante. Vamos fazer aqui uma resenha, já que o propósito aqui é apenas pontuar aquilo que nós entendemos mais importante para que você possa elaborar a sua aula. Na verdade prática, fala de morte, fala de comparecimento diante do Criador, fala de vida física e fala de vida espiritual. 4 temáticas que são presentes, bastante presentes no livro de Eclesiastes, inclusive aqui nessa lição. Morte se fala de quê? Nos remete a quê? A uma realidade inerente a todos os homens. Via de regra, a todos os homens, tá bom? Comparecimento diante do Criador, julgamento e juízo. Cristão peregrino aqui, ele tem que caminhar nesta vida sabendo que ele é um peregrino e que como peregrino ele vai chegar no seu destino, que não é aqui na terra, é no mundo espiritual. Ele vai chegar na casa espiritual, tá certo? Então ele precisa ter essa consciência de que os seus atos na vida terrena serão julgados perante o Criador. Vida física e vida espiritual. Um tema já debatido em lições anteriores. O peregrino na terra, entendeu? Caminhando a vida terrena com os olhares na eternidade. E a gente repete o que já foi dito na outra lição, né? Essa vida aqui, ela só tem sentido se o peregrino, o homem e a mulher que caminha nesta vida, caminhar aqui, viver aqui, a vida nos seus mais variados aspectos, humanos e terrenos e materiais, sem tirar os seus olhos da eternidade. É por isso que o escritor aos Hebreus nos traz uma exortação muito pertinente para essa temática. Olhando para ele que é o autor e consumador da vossa fé. O ideal de um cristão é viver a vida terrena sem tirar os seus olhos da eternidade, dos valores espirituais, do propósito divino para a sua jornada. Bendito seja o nome do Senhor. Seguindo em frente, introdução. O que prevalece aqui é o viver bem a vida. A morte tira as oportunidades, cancela, anula oportunidades. Então, uma das reflexões importantes aqui é que a vida, ela precisa ser bem vivida. Valorize a vida, aproveite para cultivar muitas coisas positivas nesta vida. Porque a hora que a morte chegar, ela vai ceifar qualquer oportunidade de mudança. Tem gente que alimenta essa ideia de que pode viver aqui de qualquer forma, que após a morte ele vai entrar num plano de restauração, não é? Para poder receber a luz da eternidade. Nós não encontramos esse princípio nas Escrituras. Todas as vezes que Jesus, os profetas e os apóstolos de Cristo falaram sobre vida terrena e vida espiritual, eles foram enfáticos em nos mostrar que a vida espiritual, ela está diretamente ligada à forma como você teve a sua caminhada aqui. Então a Bíblia diz, olha, aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Então, preocupe-se, não é verdade, em viver a vida de forma plena e satisfatória
e com propósitos aqui, porque a hora que a morte chegar, ela ceifa as oportunidades. É isso que a nossa autora aqui, ela quer dizer nesta introdução. O tópico de número 1 da lição: o estímulo e propósito para a vida. Item 1, refeições alegres. Olha que temática importante: refeições, comida, sentar na mesa, alegres. E aqui vem o texto: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Você está entendendo? O que é que nós temos aqui? Na cultura israelita, as pessoas tinham o costume de uma refeição, uma refeição, espécie de um lanche, pela manhã, uma refeição bem leve ao meio-dia, uma espécie de almoço, e um jantar muito mais expressivos após o pôr do sol. Isso era cultura também na época aqui, nesse tempo. Eles faziam as 3 refeições. Uma leve de manhã, um lanche, uma refeição mais leve no almoço, e o jantar seria após o pôr do sol, mas recheado, mais expressivo, para reunir pessoas, família e talvez amigos para um banquete melhor, mas recheado de coisas. Seria mais ou menos assim, tá? E qual é a lição que fica aqui? No jantar, de se repartir o pão, um ato comunitário de amizade e companheirismo. Nesse jantar mais expressivo, era uma oportunidade de demonstrar amor, fraternidade com os da família e com pessoas de fora. Qual é a grande lição aqui? A lição é: o amor deve estar no cardápio. O amor deve estar no cardápio. E aqui vai uma mensagem para todas as famílias. Não importa o teu nível social, sua capacidade financeira, não é? A qualidade da comida que é colocada na sua mesa. Não importa isso aí. Isso é importante, sim, mas não é isso que determina que você está diante de uma boa mesa, de uma refeição saudável. O ingrediente do amor, da fraternidade entre famílias e até para fora dela, é o sinal de que se está diante de algo positivo e abençoador. Muito maravilhoso isso. O segundo item: vertes alvas e óleo sobre a cabeça. E vem o texto, Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvos as tuas vertes e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Aqui nós temos uma coisa super interessante. Olha, essa expressão aqui, olha, em todo tempo, ela se reveste de um significado que vai além da imaginação. Seria o seguinte, olha, essa expressão tem um significado profundo na vida cristã. Aqui é a vida cristã que está em jogo. É o comportamento cristão, é o viver a vida que está em análise aqui. Então se diz o seguinte, olha, vertes brancas e óleo eram elementos na cultura daquela época presentes em momentos especiais. Você está entendendo? Um aniversário, bodas, uma festa diferenciada. Quando as pessoas organizavam esses eventos, atraindo convidados, pessoas que elas tinham autoestima, quando eles faziam isso, as vestes brancas, os óleos aromáticos, todo aquele glamour estaria presente. Por quê? Porque isso justificaria aquela comemoração de uma data especial. E isso acontece nos dias de hoje.
Quando é que nós vestimos a melhor roupa? Quando é que nós nos produzimos mais? Não é nesses momentos de viver comemorações diferenciadas, organizadas por nós mesmos ou a convite de terceiros? Isso é uma cultura milenar que atravessa aí os séculos. E naquela época existia essa cultura, só que aqui o filósofo pregador, ele vem com uma exortação interessante. Ele diz assim, olha, em todo tempo estejam alvos os teus vestidos e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. O que significa isso? Olha aqui, ó. Salomão exorta a sermos festivos sempre, não é? A alegria deve estar nas coisas especiais e também nas coisas pequenas, com menor significado. O conselho aqui é que nós sempre, em todo tempo, em todos os momentos, mesmo nos momentos pequenos, nos momentos de pouca possibilidade, de poucos recursos, de não poder fazer algo glamuroso aos olhares das pessoas, mesmo nesses momentos, nós possamos viver isso de maneira esplendorosa, satisfatória, alegre e construtiva. É isso que ele quer nos dizer. Aqui também cabe uma reflexão espiritual, mais espiritual do que isso aqui. Nós, nas nossas igrejas, entendeu? Você faz uma diferença, irmão, você que é pastor, você que congrega numa igreja, que participa, você faz diferença entre os cultos que a gente chama de cultos normais, culto de rotina, daqueles festivos, que as pessoas fazem camisa, fazem uniforme, entendeu? E roupas glamourosas. Isso existe também no meio religioso. Está errado? Não. Mas há um problema aqui que nos remete a essa questão. Qual é o melhor culto? Existe o melhor culto? Todos os nossos cultos devem ser glamurosos, fervorosos, importantes. Eu devo sair da minha casa e ir à igreja com esse ânimo, com essa determinação para servir ao Senhor e celebrar a Ele um grande culto de ação de graças, independente de qual pregador está lá, se tem ou não um cantor famoso para cantar para mim. Eu não posso estar preso a isso, a essas coisas. A minha postura é de um peregrino, de um adorador, aonde eu e você nos relacionamos com Ele. Ele é o nosso tudo. Se o Senhor está presente no culto, não falta mais nada. Se tiver um cantor de fora, glória a Deus, mas ele não faz falta. Se tiver um pregador renomado, maravilha, mas ele não faz falta. Porque o tudo nós já temos. Em todo tempo, na quarta, na sexta, no domingo de manhã, no domingo à noite e em qualquer hora que houver uma convocação solene, o ânimo deve ser o mesmo. Nos reunimos para celebrar ao Senhor. Que fique aqui essa reflexão. Item número 3. Desfrute do casamento e do trabalho. Aqui o filósofo está nos fazendo duas reflexões, né? Sobre casamento e trabalho, né? Do casamento, goza a vida com a mulher que ama todos os dias. Aqui vai uma reflexão sobre a importância que nós damos para o casamento. O casamento hoje, o relacionamento a dois, virou assim uma coisa quase descartável na sociedade do nosso tempo. E isso não é só lá fora. A igreja, seja ela católica ou protestante, seja ela pentecostal ou neopentecostal, seja ela pentecostal ou histórica, não importa. Em todo o arraial religioso também, o casamento está andando ruim das pernas.
não é? Parece uma coisa descartável. E aqui vai um princípio: goza a vida com a mulher que amas todos os dias. Tem que ter um propósito duradouro. É uma reflexão importante. Salomão não é exemplo em relação à vida a dois, mas ele escreveu isso no final da sua vida. Ele chegou a uma conclusão. Quando você olha para a vida de Salomão, ele deve muito nesse aspecto. Mas no final da sua vida, ele chegou à conclusão que uma vida com uma libertinagem enorme termina sendo vaidade também e não traz a felicidade real. Por isso que vem aqui essa exortação. Tá certo? Então aqui, o item 3, né? Goza a vida com a mulher que ama todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção desta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. O item 2 da lição: a vida e a juventude. Alegra-te, jovem. É o primeiro aspecto aqui, né? Quando você olha aqui a revista, você vê esse segundo tópico, a vida e a juventude, os 3 itens, né? Alegra-te, jovem, caminho do coração e olhos, e Deus te pedirá conta. Eles estão todos dentro de um mesmo contexto. Então, o resumo que faço agora engloba os 3 itens. O número 1, o número 2 e o número 3. O número 1, alegra-te, jovem. Liberdade para viver. Aqui tem um casamento. Você tem que fazer um casamento entre a liberdade que você tem para viver e a responsabilidade que você tem pelos atos praticados nessa vida. Um elemento não pode ficar desassociado do outro. Liberdade e responsabilidade são palavras irmãs, teologicamente falando, biblicamente falando. Segundo lugar, valorizar a vida sempre, não só após momentos difíceis. A comentarista traz isso. Existem pessoas que passam a valorizar a vida, a levar mais a sério as coisas depois de sustos, um acidente e coisa do gênero. Algo que aconteceu, olha, você pulou uma fogueira e a pessoa acorda. Não é? E é bom quando isso acontece. Tem pessoas que nem assim acordam, continuam levando a vida, entendeu? Como elas entendem. Então é importante isso. Outra coisa, a velhice não dispensa a sabedoria. O fato de você ser avançado em idade, os mesmos princípios que regem a vida na juventude são os mesmos que regem a vida na maioridade, na velhice. Sem diferença nenhuma, tá certo? Então, ele diz assim, alegra-te, jovem. Então, você tem que levar tudo isso aqui em consideração. Essa alegria de viver, essa energia de viver, essa disposição de viver que um jovem tem que estar casado com essas verdades. Liberdade, responsabilidade, valorizar a vida sempre, entendeu? E entender que quando o tempo passar, quando a velhice chegar, a sabedoria continuará sendo uma necessidade. No 2, e aqui, nesse item, nós temos aqui um testemunho importante. Olha, Wendell Lovelace, que durante muitos anos trabalhou no Instituto Bíblico Moody, em Chicago, principalmente na estação de rádio WMBI. Viveu mais de 90 anos, esse homem, lúcido até o fim. Certa vez, em resposta a um convite de um amigo mais novo para que participasse de um evento ao longo de todo o dia até tarde da noite, ele disse, abre aspas, hoje em dia não saio muito, pois meus pais não permitem. Quem está falando isso aqui é um ancião de 90 anos. Parece uma coisa engraçada. Meus pais não permitem. Mas, na verdade, o que ele queria dizer? Ele queria dizer o seguinte, olha. Meus pais não permitem. A mãe, natureza, e o pai, Cronos.
Mãe natureza por quê? As forças já não são mais as mesmas, né? Os braços, as pernas, tudo cansado pelo tempo, fadiga, indisposição em alguns momentos e muitas limitações, né? E o cronos se refere ao tempo, cronologia. Os anos se passaram, 90 anos, a Bíblia diz que o tempo é 70, o que disso passa é cansaço e enfado. Imagine 20 anos de enfado. Isso é relativo, depende da perspectiva de vida, dos lugares. Viver uma velhice de 90, 100 anos, lúcido, andando, enxergando, comendo, vivendo bem, é maravilhoso, né? Agora, em cima de uma cama vegetando é outra história. Mas aqui cabe essa reflexão. Esse homem velho, 90 anos, ele tinha consciência de que deveria agir com sabedoria e não tinha mais condições de viver o dia todinho num evento que entraria pela noite. Quando jovem, isso seria possível, mas a responsabilidade é a mesma. É nesse sentido. Segundo lugar, caminhos do coração e olhos. A liberdade, já discutida, né? O coração e os olhos desejam, querem, né? São atraídos, mas a liberdade aqui tem relação com isso. E liberdade e responsabilidade. Número 3, Deus te pedirá conta, responsabilidade e juízo. Houve um grande escritor chileno que disse o seguinte, né? Você é livre para tomar as atitudes que você bem entender nesta vida, mas escravo de suas consequências. É um provérbio perfeito para a gente entender esse item aqui, a vida e a juventude. Tudo que você desejar, tudo que você quer, você é livre para fazer. Agora deve estar consciente que isso tudo tem um preço e um juízo sobre tudo isso acontecerá. Essa é a mensagem que fica. E o último tópico da lição, número 3, o idoso e a morte. O item 1 diz o seguinte, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, mas aqui apenas essa parte. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos que o qual dirás, não tenho neles prazer. Lembrar do Criador. O que é lembrar do Criador? Viver a vida, exercer a liberdade dos olhos, do coração e de tudo, mas sem tirar os olhares também do Criador. E aqui volta-se a bater na mesma tecla. O peregrino caminha a vida terrena. E ele tem liberdade com o coração e com os olhos de perceber e desejar tudo nesta vida. Mas quando ele tem também os seus olhares naquele que é o autor e consumador da fé, ele tem um equilíbrio. E esse equilíbrio aqui, em Eclesiastes, nós chamamos de sabedoria para viver. Glória a Deus. Aqui, no item 2, o item 1 ainda, fala da presença de Deus em nossa forma de viver também na juventude. A idade avançada e a morte. A vida na idade avançada é como uma casa que vai desmoronando até sucumbir finalmente, definitivamente. Aqui se compara, é uma alegoria, né? Comparando a vida que você é jovem, você é criança, você é adolescente, você é jovem, você é de meia idade, quarentão, cinquentão, e depois vem sessentão, e os anos vão se afunilando, e essa vida, essa trajetória, ela é entendida aqui alegoricamente como uma casa, né? Que sofre o impacto do tempo.
E ela vai desmoronando, desmoronando até sucumbir definitivamente. Não sei se você já viu uma frase, alguém dizia assim, olha, faleceu, fulano de tal passou para a eternidade. Motivo, causa morte, falência múltipla dos órgãos. 95 anos, foi, não mais foi possível continuar. A morte física é a sorte de todos os homens. É uma lei geral. A gente vê aqui uma exceção, aquelas pessoas que nós teremos pessoas que não vão passar pela morte física, sim. Aquelas que estiverem vivas no momento do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus, elas não passarão pela morte física. Elas serão transformadas e arrebatadas. É isso que a Bíblia diz. Paulo falou sobre isso na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 15 a 18. Você está entendendo? Mas fora isso aí, o destino normal, a regra é que todos passem pela morte física. E aqui o ensinamento traz, o espírito volta para Deus que o deu. Esse volta para Deus, entenda como algo que volta ao controle de Deus. Tá? Não é que você vive de qualquer forma aqui e faleceu, está no céu. Isso não existe. Tem que ser muito insensato para acreditar num negócio desse. É impressionante a mídia, né? Todo lugar está cheio disso, né? Fulano de tal era pagodeiro, mas não é questão só do pagode. Ele era pagodeiro e vivia mergulhado no pecado, na prostituição, tá entendendo? Com toda uma vida completamente longe de Deus. E aí ele morre, vai bater pagode no céu. Olha que coisa interessante. O outro era jogador de futebol, tranquilo. É uma honra, um mérito se tornar um atleta, não é? Mas ele era também um prostituto. Ele vivia uma vida afastada de Deus, completamente longe dos valores espirituais. Aí ele morre, vai jogar bola no céu. Já deve ter um time lá jogando bola essa hora. Essas bobagens que você ouve por aí, que elas soam bem aos ouvidos de uma sociedade que também está afastada de Deus, desse mundo que jaz no maligno. Aqui, o ensinamento da palavra é diferente. O corpo volta para o pó de onde veio. O espírito para Deus que o deu, ao controle de Deus. Para onde você vai após a morte física, no mundo espiritual, isso é outra história. É só você ler a parábola do rico e do Lázaro, que já tem uma palhinha ali, Jesus falando de uma realidade espiritual, diferente lá na eternidade. É tudo a mesma coisa, vai tudo para o mesmo lugar, não existe isso não. Não existe isso não, ok? Então vamos em frente. O número 3, resumo final, temer a Deus. Aí o filósofo pregador conclui a sua mensagem dizendo, olha, o melhor caminho para um homem, para uma mulher, viver neste mundo, ele pode viver de maneira plena, nunca esquecendo de que o temor do Senhor é tudo. Se ele tiver esse temor vai nortear uma vida plena, frutífera, saudável, abençoada e abençoadora, e que por fim terá como prêmio a vida eterna, que é maior do que a vida terrena. E eu encerro falando aqui um pensamento que nós escrevemos hoje. Olha aqui, abre aspas aqui, olha. Temor não é sinônimo de medo, mas fruto de um sadio relacionamento com Deus e sua palavra. Tem gente que pensa que temer a Deus é ter medo de Deus. Deus não é um monstro. Deus não é feio, entendeu? Para ninguém ter medo dele. E também não é um carrasco absoluto. Não precisa ter medo de Deus. O temor não é medo de Deus. O temor
no sentido teológico, bíblico, ele é o quê? Fruto de um relacionamento estreito, que um homem e uma mulher nutre, mantém com esse Deus poderoso. Eu me relaciono com Deus, interajo com Ele, amo a sua palavra, busco a sua presença, o sirvo na minha trajetória, apesar das minhas imperfeições, das minhas dificuldades, eu tenho meu coração, amo ao Senhor, meu coração na obra e nos propósitos de Deus. Isso tudo produz em mim o quê? Temor, sinônimo aqui de devoção, respeito, amo, paixão por Ele. É nesse sentido. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser no próximo domingo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de uma classe, de uma igreja, com essa exposição maravilhosa da lição de número 11. Se essa ministração fez sentido para você, faça um favor, compartilhe com outras pessoas, nos grupos de sua igreja. Não encerre sem deixar aquele like abençoador, né, que valoriza o trabalho que nós estamos fazendo. Deixe o seu comentário também, me diga de que cidade do Brasil você está assistindo esses ensinamentos. Meu voto é que a tua vida, o teu ministério seja ricamente abençoado. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S. Pai querido, em nome do Senhor, nós te agradecemos, obrigado por tudo, pela palavra, pela exposição, e que esta mensagem seja um canal de bênção para a vida de todos aqueles que irão à nossa grandiosa escola neste domingo. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.